Pessoal, é muito importante que eu fale para você sobre a sinergia, o poder da sinergia dentro da análise de um mapa numerológico. Por quê? A sinergia passa por você analisar a comunhão, a conversa entre cada número. Porque a gente tem um número de personalidade, os principais números que a gente tem ali no nosso mapa numerológico são a personalidade, a energia emanada, a missão de vida, né? E também ali heranças kármicas, mas eu diria que o principal ali seria a personalidade, a missão de vida, tá? E a estrada da vida. Então, principalmente esses 3 pontos, a gente tem que dar uma atenção muito especial, porque eles conversam, são números que conversam entre si. Quando eu comecei na numerologia, eu ficava muito presa na análise de cada número no seu isolamento. Então eu ficava muito presa na personalidade, eu ficava muito presa na missão de vida, eu ficava com uma restrição, no sentido ali de ficar analisando ponto por ponto, né? E eu não sabia analisar essa conversa que um número tem com o outro. E eu vou dar um exemplo para isso ficar mais claro, tá? Então, eu analisava a pessoa com a personalidade, por exemplo, do número 1 ou do número 7, e se ela tinha na missão de vida ou na estrada da vida, né, o número 9, por exemplo, eu fazia uma análise separada, né? Só que com o tempo, com a prática dentro da numerologia, eu comecei a entender que esses números, eles conversam. E isso vai ficando muito claro a partir do momento que você vai se debruçando sobre os atendimentos, sobre a pessoa, sobre a energia, vai sentindo a energia da pessoa que você está ali fazendo o atendimento. Então, para dar um exemplo, para ficar bastante claro isso que eu estou falando, né? Uma pessoa que tem na personalidade dela o número 7 e que tem na estrada da vida o número 9, né, para usar esse exemplo que eu citei, é uma pessoa que tem na personalidade, né, a memória de outras vidas, ali dentro de um registro acástico, ela tem informação, essa alma tem informação, né, de ter agido com uma intolerância, com uma rejeição de outras pessoas, até mesmo com um afastamento de Deus. E a gente sabe que o número 9, ele é um número que fala sobre heranças kármicas, sobre vivências, sobre outras vidas em conventos, em mosteiros, né, dentro de uma prática religiosa. Então, o número 7 com o número 9 é o que a gente chama de coração gelado. São aquelas pessoas que tiveram um desencanto, uma decepção muito grande com a religião e tiveram até mesmo um afastamento de Deus, né? Em determinado momento houve um questionamento sobre a espiritualidade e essa pessoa, ela se fechou ali. Ela se fechou naquele universo, ela se fechou naquele paradigma, né, de que ela ia ficar ali restrita àquele contexto. Então, vamos botar um exemplo, né? É claro que aqui a gente não se alvoroça de dizer quem a pessoa foi em outra vida, mas vamos colocar aqui um coração gelado como uma pessoa que era um religioso e em algum momento começou a pensar que, opa, peraí, né, por que eu estou aqui pegando dinheiro das pessoas para levar para a igreja, né? Será que isso é certo? Será que isso conversa com a minha alma? Será que é isso mesmo que eu deveria fazer? Então, essa pessoa, ela rompe. Só que ela não entende ali naquele momento que, na verdade, ela está fazendo uma ruptura errada, porque ela está fazendo uma ruptura com a espiritualidade. E sem entender que ela deveria estar, na verdade, fazendo uma ruptura com aquela mentalidade, com aquele paradigma religioso daquele momento, né?
E em muitos casos isso acontece, gera crenças limitantes, geram questões de buraco negro, que são análises que a gente faz de uma herança que às vezes se soma com uma herança familiar, né, com uma impressão que se teve na infância, com outras vidas, enfim, isso se soma, né, e isso acaba sendo deveras negativo, tá? Então, outro exemplo que eu posso dizer para você, né, vamos colocar um número 2 com o número 6. Né? O número 2 com o número 6 são aquelas pessoas que têm um grande domínio emocional sobre outras pessoas, mas aqui, como a gente tem o número 6, a gente vê um domínio emocional, um domínio quase hipnótico, às vezes até mesmo em chantagens emocionais com pessoas da família. Então, aqui a gente chama da mãe perversa, do pai perverso ou da filha dissimulada, do filho dissimulado, que traz essas crenças limitantes para os dias de hoje. É claro que aqui a gente tem que analisar o caso a caso, tá? Porque, às vezes, eu estou dando um exemplo da sinergia do 2 com o 6, mas existem outras, tá? Então, não necessariamente a pessoa tem 2 e 6 e se enquadra nesse exemplo que eu dei. Isso é um exemplo, uma nuance das várias que podem existir nessa sinergia, tá? Eu tô dando as que mais aconteceram comigo, que mais vieram de clientes, tá? Para mim. Mas existem outras, por exemplo, o 2 com o 6 pode ser uma pessoa que trabalha com magia, né, de uma forma abusiva. Né, de uma forma, não abusiva, mas de uma forma a chantagear as outras pessoas para angariar presentes, para angariar benefícios, né? O 6, ele tem muito essa questão ali de estar envolvido dentro daquilo que é o belo, dentro daquilo que é o com brilho, né? Dentro do prazer, do status social, né? Então ele pode estar ali ligado a essa questão de presentes, do social, de ver e ser visto, né? Como as pessoas dizem. Então, e o 2 muito com essa questão do fascínio. Então pode ser uma atriz, pode ser um ator. Então existem várias interpretações que a gente pode fazer. Mas percebe como é importante a gente analisar essa combinação, essa sinergia entre um número e o outro, porque isso vai tornar a nossa interpretação muito mais forte. O número 2, por exemplo, com o número 8, são aquelas feiticeiras do passado que se mexiam com elas botavam o nome na boca do sapo, né? Porque o 8 é aquele que abusa do poder. E o 2, o senhor, senhora da magia. Então, são as pessoas que abusavam da magia, mas de uma forma até a prejudicar as outras pessoas para que fosse feito da vontade delas, né? Então, é algo que essa pessoa... Por que a gente tem que dar uma atenção? Porque é algo que essa pessoa pode estar repetindo ainda nos dias de hoje, caso ela esteja vibrando ainda na sombra do seu número, né? Então, é algo que... Opa, peraí, deixa eu ficar atento nesse sentido. Então, a intenção, né, dessa passagem aqui no curso é te alertar para você dar atenção exclusiva e individualizada, claro, para os números que aparecem no mapa, mas sempre, sempre, sempre levar em consideração a sinergia, tá? Não é para ficar somando, né, o 2 com o 8 que vai dar 10, não é isso. É para você levar em consideração a energia do 2 e ver, caramba, ela tem o número 5, ela tem o número, né, ela tem o número 4, então o que desse número aqui e esse número aqui, o que dessa energia com essa energia aqui fica ali numa congruência, o que tem ali a ver? E será que essa pessoa hoje está vibrando em algo nesse sentido, que fale dessa comunhão? Né? Por exemplo, o 2 que fala da magia com o 5 que fala dos ciganos, né? É uma grande cigana, geralmente são tarólogas, astrólogos, e
E pessoas que, né, têm essa intuição fortíssima, né? O número 5 é o grande espiritualizado da numerologia no sentido da psicanálise. São os conselheiros, né? Mas também são muito inquietos, são pessoas que estão sempre em movimento, a vida não para, acontece mil coisas e tem uma pressa, né? A gente vai entrar na análise de cada número já já, segura um pouco a ansiedade, porque essa passagem inicial na introdução, ela tem uma importância, tá? Aqui eu tô dando o pulo do gato de muitas coisas que eu levei anos para aprender, para interiorizar. Então eu tô deixando aqui para você o meu melhor, né? E te passando toda a orientação para que você já encurte o seu caminho, já dê aí um salto quântico para você não ficar ali batendo a cabeça, né? Para você já ir direto no bolo pronto, tá? Não ficar ali preparando os ingredientes. Então foca no bolo, foca nessa união dos fatores e tamo junto.